Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Nazário e nós vamos falar um pouco sobre as fases do treinamento desportivo. Pra Motivation Brasil, Brasil. Começando a temporada, nós temos a primeira delas que para mim é a mais importante e ela dita todo o ritmo do ano, que é a fase básica, é o período preparatório ou a nossa pré-temporada. Existem essas nomenclaturas, mas o mais importante é saber que nós precisamos de no mínimo 8 semanas de preparação. Então, se você é um atleta que já treinou durante o ano passado, descansou durante o período final do ano e agora entra numa nova fase, numa fase de preparação básica, numa fase preparatória, você tem um período de adaptação que pode levar até 8 semanas de treinamento. Por que essas 8 semanas de treinamento? Para pessoas já treinadas, o que a ciência traz para nós é que nós precisamos de aproximadamente 8 semanas ou aproximadamente 2 meses para que você tenha uma adaptação morfofuncional. O que seria essa adaptação morfofuncional? Adaptação de músculo, tendão e osso. Então, são os 3 grandes problemas do corredor ou dos atletas de ultra endurance. Ou você tem algum problema muscular, ou você tem algum problema tendíneo, ou você tem algum problema ósseo. Então, o músculo ele transfere essa carga de trabalho para o tendão traciona esse osso e a gente começa a ter uma adaptação desse componente. Então, como é que vai funcionar um pouco, algumas dicas principalmente para esse período preparatório? Basicamente, o que nós temos é componente neuromuscular e um outro componente metabólico. Então, nós temos que trabalhar com duas vertentes. A primeira delas, nós temos que pensar em componente neuromuscular. Componente neuromuscular são esses aspectos que eu falei para vocês, entre músculo, tendão e osso. O que vai ajudar nessa adaptação? São os exercícios funcionais, que na verdade o próprio termo funcional ele já significa algo específico para o esporte. Então esse algo específico para o esporte ele vai desde os exercícios que têm instabilidade, os exercícios com bola, com plataformas instáveis, outros exercícios básicos, como também os exercícios de musculação. Então os exercícios de musculação, eles têm uma importância, um grau de importância muito alto nesses 2 meses iniciais do treinamento, porque eles vão ditar o ritmo por essa adaptação. Então quando você vai para uma próxima fase mais de transmutativa, uma próxima fase mais específica, já linkando a corrida mais próxima dos volumes, das distâncias e intensidades, né, que você vai correr a prova, nós já começamos a estar com fortalecimento muscular. Esse fortalecimento ele vai nos ajudar em todas as outras fases. Então, uma importância deve ser dada principalmente aos treinos de musculação. Quando se fala em trabalhos de resistência, nós temos alguns componentes importantes para se pensar durante o ano. Nós temos essa fase preparatória, esse período preparatório que é um período de resistência. Depois nós temos um período de força e um período de conversão, de força para velocidade. Então a primeira parte é tentar trabalhar com todo o componente na musculação a gente não pode pensar em trabalhar com cargas leves demais sem trabalhar com repetições máximas. Então nós temos que achar entre um meio termo para esse início, né? Fazer alguns testes, mas trabalhar com repetições mais altas e com o decorrer do tempo você vai aumentando essa carga de trabalho e vai diminuindo o número de repetições da musculação. Isso vai de acordo com o seu treinador, mas basicamente é trabalhos de resistência, conversões de resistência para força, força para velocidade, para potência também. Então, por que eu falo nessas 8 semanas? Porque eu estou entrando e tento deixar bem claro isso. Porque as escolhas do período competitivo, a escolha das nossas competições,
elas devem estar inseridas dentro de um programa de preparação, onde essas 8 semanas iniciais, elas pode acontecer alguma competição? Sim, mas essa competição ela tem que ser programada e você não, como eu posso falar para vocês, não ter grandes expectativas relacionadas a ela, principalmente que não sejam competições muito longas, de muito volume, porque você está no período preparatório, você está ganhando condicionamento para um restante da temporada. Bom, para pessoas sedentárias, vamos falar um pouco agora sobre o iniciante. Vamos falar sobre aquele aluno que nunca correu, nunca fez alguma atividade física e se empolgou, se motivou aqui pelo próprio canal ou pelos amigos, por tudo que tá, pelo ambiente de saúde que está envolvendo o mundo inteiro hoje. O iniciante ele precisa de aproximadamente 12 semanas. Então o iniciante ele precisa de um período maior, ele precisa de um trabalho de aprendizagem, de coordenação neuromuscular. Então todo esse componente de coordenação neuromuscular, o aluno que já é treinado, ele já sabe fazer os exercícios, ele não tem dificuldade com movimentos, ele já tem uma mecânica mais organizada. Então o aluno iniciante ele precisa de passar, por que se dura quase 12 semanas para um período adaptativo, anatomo-funcional, morfofuncional? Porque ele precisa de passar primeiro por uma fase, que é uma fase de coordenação neuromuscular. Essa coordenação neuromuscular, ela passa por uma coordenação que nós vamos chamar de intermuscular, é uma coordenação entre vários músculos para que seja executado o mesmo movimento. Então por isso que demora um pouco mais de tempo, porque primeiro eu preciso aprender os exercícios, para depois que aprenda os exercícios eu comece a fazer exercícios com mais carga, com repetições controladas, com movimentos maiores, fazer um trabalho de corrida inicial. E aí à medida que essa fase se aproxima dessas 8 semanas a 12 semanas, nós começamos a priorizar agora algumas ideias do que vai ser, do que representa a principal atividade sua no ano. O que vai representar isso? Você vai correr mais provas na terra, você vai correr mais provas no asfalto, você vai fazer provas de triatlo, provas de duatlo, ou só natação, provas longas de travessia, ou só o ciclismo, o mountain bike ou o ciclismo de estrada. Então, começo ou final, a parte final da fase básica, nós chamamos de uma fase chamada de transmutativa. É uma conversão dessa fase básica para o início das atividades mais específicas relacionadas ao esporte principal que será executado durante esse período. Bom, então não descuidem dessa fase básica, ela é muito importante. Uma das coisas principais, tenham paciência. Essa fase básica é onde o pace ele será um pouco mais lento, você vai sentir um pouco mais de dor muscular, né? Você vai correr um pouco com uma atividade, a musculação ela vai ter uma interferência não só para um ganho de condicionamento, mas a musculação ela utiliza praticamente o mesmo substrato energético da corrida. Então, quando você treina como prioridade a musculação durante um determinado período, a corrida ela pode ficar um pouco mais lenta. Isso são coisas normais que acontecem na fase básica. Então é preciso que tenha paciência, tenha calma e vá avaliando esse ritmo, essa introdução de intensidade, ela tem que ser gradativa até chegarmos numa fase mais específica de velocidade. Espero que tenham gostado dessas dicas. Não esqueçam dessa fase básica, tenham paciência e bora para a temporada 2020.